Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente. Esse vídeo é a parte 2 da resolução da prova de diretor escolar, do processo de seleção para diretor escolar do município Ivinhema de Mato Grosso do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul. Beleza? Eu já comecei falando um pouquinho sobre a banca Aplims, que é daqui do estado de Mato Grosso do Sul. Foi ela a banca, né, que foi a organizadora do certame. Muitas pessoas, né, escreveram para mim, colocaram ali nos comentários que queriam, né, ter acesso de mais questões. Eu já tinha feito também a resolução da prova de diretor escolar do município de Terenos e agora a gente tem aí a do município de Viema, tá bom? Vem comigo, vamos junto aqui no canal Pensando Sociologicamente com o professor Miro Santos e vamos fazer essa resolução, vamos sentir um pouquinho como é que é a banca. A banca ela tem alguns textos, ela tenta dialogar um pouquinho, mas não deixam as questões tão difíceis assim. Talvez com a leitura um pouco mais atenta a gente consiga entender as questões. Mas é claro, sempre é bom fazer várias provas, várias questões de uma mesma banca para a gente entender de fato como que ela funciona, beleza? É isso, tamo junto. Pessoal, na tela aí, ó, essa é a primeira questão, questão 7. Mas só para vocês situarem, vou colocar aqui do que a gente está falando, tá? A gente está falando disso, ó, Maratona Professor Banca Plims, prova de diretor escolar de Ivinhema, Mato Grosso do Sul. Eu já fiz a parte 1 com 6 questões, por isso que a gente vai iniciar da questão 7 em diante. É isso, questão 7 em diante. Vou colocar minha caneta, minha apresentação, para que fique mais palatável aqui, que a gente consiga entender de fato melhor um pouquinho. Então, ó, questão 7. A resolução CNE-CP número 2, que é isso? É o Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno, número 2, institui e orienta a implantação da BNCC, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito do que da educação básica. A BNCC é um documento. Então aqui, gente, ó, muito cuidado com o comando da questão. Ela já vai dizer o significado, né? Aqui já tem uma definição do que é. Então a gente vai ter uma ressalva aqui com uma das respostas. Mas é importante dizer que é um documento de caráter normativo que define e orienta a sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares. Sendo assim, a BNCC é. Aqui que eu falei que pode ter tido alguma confusão e pode deixar os candidatos aí com certa ressalva ou dúvida na hora de responder. Seria melhor compreendido se tivesse a BNCC aqui, ela é um documento de caráter normativo, como já está colocado aqui em cima. Poderia ser a pergunta assim, ó. Sendo assim, a BNCC define o quê? Beleza? Porque a própria orientação do que é o documento já está escrito no comando da questão. É um documento de caráter normativo. Mas vamos ver as alternativas sobre a BNCC. Letra A, um conjunto orgânico, porque ó, a BNCC não é um conjunto orgânico, mas ela define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, como direito das crianças, jovens e adultos, no âmbito da educação básica escolar. Conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Então, o grande lance está aqui, ó, aprendizagens essenciais. Eu ficaria com essa, mesmo com a ressalva. É a que mais tem a ver. Letra B, uma proposta curricular para criança. Não, ela não é uma proposta curricular, nem um currículo de referência específico para educação infantil. Ela é um projeto político-pedagógico. Não, ela não é um PPP. Cada escola vai ter seu PPP de acordo com o contexto ali, né? A situação sócio-histórica, muito relacionada àquele território onde a escola está inserida. D, uma proposta educativa voltada às aprendizagens essenciais. Poderia ser uma proposta educativa, mas do jeito que está na lei, ela é um documento de caráter normativo que define. Então, ela não será essa proposta educativa de aprendizagens essenciais no âmbito da educação básica. Uma possibilidade de aprendizagens essenciais. Uma possibilidade? Não. O que ela é? Ela é um documento de caráter normativo, que define um conjunto orgânico. Então, a mais parecida seria a letra A realmente. Então, assim, tem algumas ressalvas, pois ela não é diretamente um conjunto orgânico.
mais um documento de caráter normativo. Ou seja, muito provavelmente há uma omissão de algum termo na alternativa A, mesmo sendo a alternativa A a que melhor responde ao comando da questão ou a que melhor responde ao conjunto da obra, à temática da BNCC. Mas há ali alguma omissão que pode deixar em dúvida os candidatos, no caso, os candidatos do município de Vingema. Beleza? Vamos conferir no próprio documento o que diz a BNCC, né? Na resolução CNE número 2. No artigo 1º, ela vai falar, ó, a presente resolução em seu anexo institui o quê? A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que é um documento de caráter normativo que define, aqui estava omitido lá no texto da alternativa, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças. E aí vai, né? Ele segue a temática, a definição. Beleza? Ele só falava o quê? Um conjunto orgânico. Ele estava omitindo esse termo define. Mas, mesmo assim, a letra A é a que melhor responde para nós ali o que seria. Eu vou cortar um pouco o cabeçalho, mas a gente sabe que a banca é a Associação de Incentivo à Pesquisa e Ensino Plínio Mendes dos Santos, a PLIMS, é o concurso do processo seletivo, na verdade, né, de diretor escolar do município de Ivinhema, Mato Grosso do Sul, tá? Branca a PLIMS. Eu vou subir um pouquinho, mesmo que corte um pouquinho a banca. É isso. Vamos para a questão 8ª. 8. A Lei 13.156, 146, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, chamado e conhecido também como o Estatuto da Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Em seu artigo 27, apresenta que a educação se constitui um direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar. E aí, ele quer que se complemente, né? De forma a alcançar o quê? As formas de discriminação contra a pessoa com deficiência? Claro que não. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma lei de inclusão, não vai defender a discriminação. Letra B, o processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência a aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para o exercício de profissão ou de ocupação. Não é isso, né? Ela tem um direito assegurado ao sistema de educação inclusivo, que é muito mais do que isso. O máximo de desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais. Então, essa está muito a ver com o que preconiza essa Lei 13.146. Então, desenvolver o máximo da capacidade das pessoas com deficiência. Segundo as próprias características, segundo as suas próprias necessidades, vamos desenvolver mais socialmente, mais de maneira cognitiva, mais de maneira cultural. E é isso, é uma inserção, uma inclusão cidadã muito mais respeitosa e muito mais, de certa forma, integral, assim, na figura da pessoa com deficiência. Então, assim, levando em conta o talento, levando em conta a habilidade física, sensoriais, então eu ficaria com essa com certeza. Vamos ler a D. A inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, bem como a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Será? Não, não é isso que diz. Então, o estatuto ele vai dizer o que está na letra C e a gente vai conferir agora, tá? Estatuto da pessoa com deficiência, o que diz o artigo 127? Esse artigo vai dizer, ó, a educação constitui o direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizagem ao longo da vida, de forma a que alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de quê? De aprendizagem. É o que constava na letra C da questão. É isso, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos para a próxima, gente. Questão 9. Acho que vai caber tudo aqui? Vai. Questão 9, volta minha caneta vermelha. O parecer do Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno, número 4, esse parecer diz respeito à BNC, diretor, que apresenta a Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar
a BNC diretor escolar, compreendendo as competências gerais e as específicas, estruturadas em 4 dimensões. E aí seria importante, né, a gente verificar essas dimensões, que tem a ver com o que, gente? Com as dimensões pedagógica, com a dimensão político-institucional, com a dimensão econômica e financeira, tá? E são essas dimensões que são importantes. E tá no documento. Esse documento ele foi desenvolvido pelo MEC e teve alguns cursos, né, Brasil afora, sobretudo aquele curso da USP, né, o curso que foi desenvolvido pela cátedra do Instituto de Estudos Avançados, né, de Pesquisa Avançada da USP. E esse instituto, né, IEA USP, ele desenvolveu aí formação para vários diretores do Brasil afora. Muitos de vocês fizeram, muito do pessoal que já trabalhou na gestão, estava atuando na gestão, fez esse curso da BNC Diretor Escolar. E leu esse documento, é claro. Vamos lá. Tais competências devem se constituir em macrodiretrizes. Macrodiretrizes comuns para todas as escolas, redes escolares, sistemas de ensino e diretor escolar deve desenvolver para seu pleno exercício profissional. O que ele vai desenvolver para o seu pleno exercício profissional? Como um líder eficaz e inspirador. Em relação às competências específicas do diretor escolar, assinale a alternativa que se refere à dimensão pedagógica, tá? Então tem algumas dimensões. E aí cabe o que a dimensão pedagógica? A dimensão pedagógica, ela vai caber basicamente, né, alguma coisa relacionada à educação, a tudo que se refere aí à aprendizagem dos estudantes. Vamos verificar alguma que tenha isso, que tenha a ver com o pedagógico. Bom, essa dimensão, né, assinale aqui o que se refere à dimensão pedagógica. Liderar a gestão? Não, essa dimensão é a de gestão, a de administração. Engajar a comunidade também, né, seria aquela política institucional, ou um pouco também da dimensão de gestor, de administrador. Implementar e coordenar a gestão democrática na escola, mesma coisa, né? Tá nas outras dimensões. Responsabilizar-se pela organização escolar. Estivesse aqui ainda econômica e financeira, seria a outra dimensão econômica e financeira que não pedagógica. Letra E, focalizar esse trabalho e no compromisso com o ensino e aprendizagem. Eu ficaria com essa. Então, ensino e aprendizagem é a dimensão que cabe à dimensão pedagógica e é essa que o diretor deve se desenvolver, beleza? Então, 9, letra E. Quem não lembra do documento, tem um documento aí no site do MEC, dá uma olhada, que ele tem lá algumas dimensões. No caso da dimensão pedagógica, são algumas competências. Focalizar seu trabalho no compromisso com o ensino e aprendizagem. Então, focalizar seu trabalho no compromisso com o ensino e aprendizagem, que é o que estava constando na letra E. Beleza? 10. Ainda referente ao parecer do Conselho Nacional de Educação, parecer número 4 do Conselho Pleno, que diz respeito à BNC Diretor Escolar, que é a Base Nacional Comum do Diretor Escolar. Todo diretor deve desenvolver para seu pleno exercício profissional como um líder eficaz e inspirador. Bem parecida com a outra, gente, mas aqui ó, ele quer outra dimensão. Em relação às competências específicas do diretor escolar, assinale a alternativa que se refere à dimensão pessoal relacional. Beleza? Então é isso, ó. Daí a gente tem as 4 dimensões. Pedagógica a gente já viu. Pedagógica. Tem essa pessoal relacional. Tem a dimensão administrativo financeiro. E tem a dimensão política, né, e institucional. Institucional e política, que diz respeito à própria organização da instituição e a relação com a sua comunidade. São essas 4 dimensões. Então, o que tem a ver com a dimensão pessoal e relacional, que é essa que está aqui? O que tem a ver? Vamos ver? Coordenar as atividades administrativas, né? Administrativo e financeiro. Zelar pelo patrimônio e pelos espaços físicos. Então, é bem administrativo também, né? Cuidar e apoiar as pessoas.
Pessoal e relacional trata das pessoas. Essa letra C tá muito bacana. Coordenar equipes de trabalho. Essa equipe está muito também em relação à administração. E letra E, gerir junto às instâncias constituídas os recursos financeiros da escola. Financeiros, que está errado. Essa questão da recurso financeiro está na outra dimensão que não a dimensão pessoal relacional. Então, aqui nesse caso, a letra C. Conforme consta, né, no documento da BNC Diretora Escolar, no campo da dimensão pessoal e relacional. Fala lá alguns itens de competências dessa dimensão. Cuidar e apoiar pessoas, agir democraticamente, comprometer-se com seu desenvolvimento profissional, saber comunicar e lidar com conflitos, tudo isso o diretor tem que fazer. Então, cuidar e apoiar pessoas é a primeira das dimensões relacionadas a pessoal e relacional. Vamos conferir? Ó, dimensão pessoal e relacional, tá lá. Cuidar e apoiar as... Cortou aqui, mas eram as pessoas. Beleza. Vamos avançando, vamos para a próxima, questão número 11. Estamos com 16 minutos aí. ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta que o poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas ao calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Bem grande esse período, né? Então, apresenta que o poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas ao calendário, várias dimensões da escola, terá um olhar diferenciado, segundo aqui a proposta do ECA, né? Em seu artigo 58, informa que o processo educacional respeitar-se-ão, no processo educacional respeitar-se-ão, os valores culturais, artísticos e históricos. Então tem a ver com cultura e história aqui. Próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes o quê? Então aqui a gente está falando sobre a cultura, ó. Cultura. Essa dimensão é importante que o poder público deve dialogar muito, né? E respeitar-se-ão esses valores culturais locais. Então, garantindo-se estes o quê? A liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. Sim, tem que ter liberdade de criação? Tem. Tem que ter acesso às fontes de cultura? Tem. Faz sentido? Faz. Vamos conferir as outras. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Qual atividade compatível? Várias atividades podem ser compatíveis, que não deixou muito claro, né? Garantindo-se respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Sempre tem que garantir o respeito à pessoa, com qualquer pessoa, independente se está falando de aspectos artísticos próprios aos valores culturais de um dado território. Mas aqui não está falando da cultura. Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho, garantindo, né? Não, nesse caso não. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Isso aqui é um princípio, tem na Constituição, tem na LDB também. Mas, nesse caso, o que diz respeito ao ECA e a esse mundo, né, da cultura, liberdade de criação e acesso às fontes culturais, é a letra A. Então, 11, letra A. Beleza? Vamos conferir? Vamos ver se tem um ECA aí para a gente conferir. ECA, no artigo 58, vai dizer o seguinte, ó. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura, como constava na alternativa no caso da letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 12. Antes de encerrar, artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, dispõe que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar. Ó, educação, vamos com calma aqui. Está falando sobre educação em geral. Processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Afirma ainda que esta lei disciplina a educação escolar. A LDB vai dizer muito, e ela está muito preocupada sobre a educação escolar, tá? Fica muito ligado e faça a diferenciação, registre, anote num bloquinho, se puder. Educação de um lado,
educação escolar de outro lado. A educação envolve esses processos de formação. Vai ocorrer no movimento social? Vai, né? No movimento social de rua, movimento MST, movimento ligado ao trabalho, vai ocorrer nos sindicatos? Vai ocorrer em algumas organizações? Vai ocorrer no campo da cultura? Também. Vai ocorrer em instituições formais de ensino e pesquisa, tais como fundações, institutos, escolas, universidades? Vai. A LDB está preocupada com a educação escolar, tá? Que é desenvolvida e difundida de maneira ao ensino institucionalmente desenvolvido. Mas a educação é muito mais que isso, tá bom? Então, nesse caso, afirma que a lei está preocupada com a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Finaliza dizendo que a educação escolar deverá vincular-se ao quê? A educação escolar ela vai vincular-se ao quê? Ao mundo do trabalho e à prática social? Sim. Ao mundo social e à prática escolar, tentou confundir aqui. Ao ensinar e pesquisar? Não. Ao pluralismo de ideias de concepções pedagógicas? Isso aqui é enquanto um princípio, não é que vai vincular ao pluralismo. Letra E. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Não faz sentido aqui. Está ligado a uma vinculação a uma esfera, tá? E nesse caso, mundo do trabalho e prática social. Letra A. Vamos conferir se é isso mesmo? Vamos conferir. Ó. LDB. Artigo 1º da LDB. Deixa eu colocar aqui. Marca texto. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, etc, etc. Essa lei disciplina a educação escolar. Estava no comando da questão. Até aí tudo bem. Desenvolve meio de ensino em instituições próprias. Aí no finalzinho estava lá. A educação deverá vincular-se ao quê? Vou colocar de azul. Ao mundo do trabalho e à prática social. Ao mundo do trabalho e à prática social, como constava na alternativa A. Beleza. É isso, né? Avance, estude, se prepare, leia o edital, participe dos treinamentos, participe aí das videoaulas, faça simulado, etc. E vamos nos organizando aqui. Esse foi mais uma Maratona Professor, aqui no canal Pensando Sociologicamente, sobre a banca PLIMS, professor diretor escolar, cargos, né? O processo seletivo de diretor escolar do município de Inviema, tá? Inviema, Mato Grosso do Sul. Valeu, pessoal. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Vamos sempre pensando na educação, a sociedade e a complexidade do real. Forte abraço e bons estudos. Até mais.